Em novo depoimento à CPI da Covid, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a Copa América não traz riscos de contaminação. Nesta terça-feira, parlamentares da oposição deixaram a CPI da cloroquina de lado e aproveitaram a presença do ministro para criar a CPI da Copa América. Em sessão com menos polêmicas que a visita anterior do ministro ao colegiado, Marcelo Queiroga saiu em defesa da competição sul-americana no Brasil. Ao evitar discussões políticas com os senadores, ele avaliou que o torneio é de pequeno porte. Ouvido no dia 6 de maio, o ministro da Saúde voltou à comissão nesta terça-feira e declarou que o ambiente no futebol é controlado. O que o presidente me pediu foi que avaliasse os protocolos. E nós avaliamos os protocolos da CBF e da Conmebol. E são protocolos que permitem a segurança para a ocorrência dos jogos no Brasil. Então, eu não vejo, do ponto de vista epidemiológico, uma justificativa que fundamente a não ocorrência do evento. Agora, a decisão de fazer ou não o evento não compete ao Ministério da Saúde. É um evento pequeno, a Copa América é um evento pequeno, com um número pequeno de pessoas e não é uma Olimpíada. A vacina não é obrigatória, senador, porquanto os jogadores não estão todos vacinados. O ministro da Saúde foi questionado sobre a decisão de Jair Bolsonaro de ingressar no STF contra medidas estabelecidas por governadores contra a liberdade. Marcelo Queiroga argumenta que o debate feito no âmbito do Supremo é jurídico e não político. Não foi ouvido sobre esse tema, e esse tema é um tema da esfera jurídica, que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. E o que ele me falou é que ele era contra a toque de recolher e de cerceamento da liberdade das pessoas, que ele diz que são garantias do artigo 5º da Constituição Federal. Eu estou aqui sendo informado pela Advocacia Geral da União que o que se discute nessa ação no Supremo Tribunal Federal é o instrumento em que os governadores utilizam para disciplinar essa matéria. A AGU, pelo que foi me passado, ela defende que essa matéria tem que ser disciplinada em lei, não em decreto. Marcelo Queiroga revela que foi o responsável por não nomear a médica Luana Araújo para a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19. O ministro nega qualquer interferência da Casa Civil ou do presidente Jair Bolsonaro e promete anunciar o novo nome na sexta-feira. Fiquei nela qualidades técnicas que podiam ser úteis para o nosso projeto à frente do Ministério. Eu desisti do nome da doutora Luana, porque eu vi que o nome dela não estava suscitando o consenso que eu desejava. Então o veto foi seu ao nome dela? Não é veto. Não é questão de veto. Deixou de nomear. Não é veto, é questão de Vossa Excelência teve aqui a defender senador, que seria uma mudança de paradigma. Senador, eu posso exonerar qualquer um dos meus secretários. Não houve óbices formais da Segov e da Casa Civil. Foi essa a pergunta. Não houve óbices formais. Então, por que o senhor voltou atrás, ministro? Porque, senadora, eu entendi que, em face do perfil da doutora Luana, a despeito dela ser uma pessoa muito qualificada, que nós temos muito apreço por ela, não ia contribuir comigo. Porque o senhor falou para ela que não era o senhor, era o Palácio que não estava concordando? Eu não falei que era o Palácio. Pode repetir o vídeo, por favor? Não falei. Não falei que era o Palácio. Se a doutora Luana entendeu dessa forma, é uma questão de entendimento dela. Pode repetir até sexta-feira, portanto. Até sexta-feira devemos ter o nome. Há pressa nesse sentido. Não é pressa. A pressa é inimiga da perfeição, senador. Marcelo Queiroga aponta que está trabalhando de forma obsessiva para ampliar a vacinação no Brasil e promete continuar ampliando a testagem no Brasil. O titular da Saúde mantém, inclusive, essa promessa. Vamos acompanhar. A promessa é de que a população toda estará vacinada até o final do ano. Em meio a frequentes questionamentos sobre a Copa América, durante sua fala, o senador Marcos Rogério ponderou que outras competições esportivas continuam acontecendo aqui no Brasil. Vamos ver. Toda a população brasileira está acompanhando, praticamente em todas as semanas, a realização de jogos, inclusive em meses de alto pico de contaminação. Repito, eu tenho aqui uma relação de todas as competições, como são o caso do Brasileirão, senador, da Copa do Brasil. Vossa Excelência vai fazer a pergunta ao ministro ou vai fazer um discurso? Vossa Excelência está incomodado com a minha fala, presidente? Não, é porque eu queria saber, você sabe qual é a diferença do Campeonato Brasileiro para a Copa América?
Já vou explicar para Vossa Excelência. Me explica aí, por favor. Me dê o tempo adicional. Vou lhe dar o adicional que você quiser, mas depois você me explica, para te explicar qual é a diferença entre o Campeonato Brasileiro e a Copa América. Eu lhe digo por que o Campeonato Brasileiro sim e a Copa América não. Eu vou lhe fazer uma pergunta também para Vossa Excelência responder. Vou falar ao final da minha fala, no tempo extra que Vossa Excelência vai me dar. Vossa Excelência está parecendo o senador que procura a diferença do vírus e do protozoário. Mas tudo bem. Poderia mencionar. Não tem nada a ver com isso, não. Não, longe de mim. Eu não sei a diferença do vírus para o protozoário, então não vou lhe responder. Agora, a diferença entre a Copa América e o Campeonato Brasileiro, eu lhe respondo. Vou falar de todas as Copas e dos campeonatos que estão acontecendo no Brasil, que talvez Vossa Excelência não esteja informado. Poderia mencionar, apenas a título de exemplo aqui, além dos campeonatos de futebol nacionais e internacionais, Vossa Excelência deve estar fissurado só no Campeonato Brasileiro, como o campeonato de vôlei, basquete, entre outros. Não vi até agora qualquer preocupação com a contaminação em decorrência de todas essas competições. Será que o problema da Copa América é mesmo o cuidado com a proliferação do vírus? Senhores, é essa a preocupação que circunda essa CPI? Em sua participação, tentando rebater Marcos Rogério, Omar Aziz acabou reconhecendo o quanto o trabalho é fundamental na pandemia para quem depende disso para sobreviver. Sabe qual é a diferença? Por que os nossos jogadores no Brasil, a comissão técnica estão trabalhando? Por causa do salário que eles têm que receber. Se não houver campeonato, muitas dessas pessoas vão passar fome. Porque jogadores que jogam no Amazonas, jogam em Rondônia, no Amapá, têm um salário pequeno. Então, alguns dos momentos dessa sessão de hoje da CPI, que teve a volta do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Vamos então à análise dos nossos comentaristas, começando com José Maria Trindade, em Brasília. Tudo bem, Zé? Boa noite. Pois é, né? Uma volta do ministro ao plenário da CPI. Muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite a todos. Olha, como sempre, acompanhar os depoimentos na CPI tem lá os seus momentos de alegria, de humor, de decepção. E olha, agora, neste segundo depoimento do ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, a decepção foi da maioria da CPI, né, que é formada pelo tal G7, que são os oposicionistas e os chamados independentes, que tomaram conta da pauta da CPI. Ficaram decepcionados. O ministro Queiroga voltou mais treinado, mais experiente, sabendo exatamente das maldades que habitam ali o plenário da CPI. E aí ele defendeu com maior robustez o presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o assunto de saúde é do ministro da Saúde e não só do presidente, mas que não existe o tal, vamos dizer assim, gabinete paralelo e apenas conselhos que o presidente toma. E aí ele diz que é impossível pensar na possibilidade de um ministro da Saúde mandar no presidente da República, como chegou a pensar o ex-ministro Mandetta. E aí é que ele fala da Luana, a doutora Luana Araújo, né? Ela não foi contratada, portanto, ela não foi demitida e não houve vetos do presidente da República nem do Palácio. Foi dele, sabe por quê? Falta de aptidão técnica. Ali no início dos trabalhos, ele viu que a Luana não ia dar certo. E aí ele disse que a decisão foi dele, não foi nem demissão, porque ela não chegou a ser publicada no Diário Oficial. Entre os assuntos também, o que mais definiu como importante ali foi a explicação dele dos protocolos adotados para a Copa América. Então, os profissionais, né, do futebol, os jogadores, não serão vacinados porque não há como obrigar a vacinação. E se vacinar agora não adianta, porque existe o período negativo da vacina. Mas eles ficarão nos hotéis, não rodarão pela cidade, virão em voo fretado, andarão em ônibus próprios fretados aqui e os profissionais dos hotéis serão testados, assim como os jogadores. E é assim que ele provou que não há a menor possibilidade de aumento brutal ou de transferência de cepas para o Brasil com a Copa América. Outro assunto importante que ele falou foi sobre aglomerações ou ajuntamentos ali provocados pelas saídas do presidente Jair Bolsonaro.
Bem que tentaram os senadores colocar o ministro contra o presidente da República. E ele disse, olha, é contra, nós devemos tomar cuidados, mas o presidente que sabe, eu não posso controlar o presidente, é verdade. O presidente é que sabe o que ele faz no dia a dia e ele que tome conta disso, não é colocar o ministro contra o presidente Jair Bolsonaro. E você está certo, Vitor, o presidente Omar Aziz admitiu pela primeira vez sobre a importância do Brasil funcionar, o mundo funcionar, a dificuldade de salários. Aí ele disse para os jogadores de futebol, ele foi diretor esportivo no Amazonas, então ele talvez tenha entendido o lado dele, mas esqueceu as outras competições e o senador Marcos Rogério lembrou de outros campeonatos que estão acontecendo todos os dias em busca do pão de cada dia. Esses campeonatos estão interrompidos em várias cidades e em vários estados. Então, é o presidente da CPI admitindo a importância disso. Sobre cloroquina, o ministro foi muito claro, vai ouvir a parte técnica do Ministério, mas ele já disse que não há comprovação de que a cloroquina é um tratamento precoce ou que exista um tratamento precoce suficientemente, vamos dizer, total para cuidar da Covid-19. O que acontece? Ele vai deixar esse assunto para o corpo técnico. Aqui no Brasil, não é uma opinião do presidente do Conselho ou do ministro da Saúde, há uma lei que se chama ato médico, que dá ao médico essa possibilidade de prescrever ou não medicamentos. Resumindo, basicamente é isso. Agora, é importante que o senador Marcos Rogério colocou ali o dedo na ferida. Existem vários campeonatos em andamento, né? Além do Brasileirão, os regionais, os estaduais que acabaram agora, 2 competições internacionais, né? A Sul-Americana e a Libertadores. Então, não há motivo para dizer que a Copa América será uma Copa da Morte, como falam ali alguns integrantes da CPI, inclusive o relator Renan Calheiros. É a nossa Ana Paula Henkel, que também está acompanhando lá em Los Angeles o desenrolar dessa CPI. O que achou dessa sessão de hoje? Ana, boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor, Zé, Fiuza, mestre Augusto e nossa audiência maravilhosa. Olha, Vitor, hoje eu tentei assistir o máximo que eu pude, tomei meu antiácido pré-sessão CPI, mas realmente teve uma hora que não deu mais para assistir, porque a CPI da Covid-19, como nós colocamos aqui, né, virou CPI da Copa América. A discussão foi para um lado que não tem absolutamente nada a ver com o objeto dessas sessões, dessa CPI. Muito ali se ficou discutindo sobre futebol, sobre esportes, e o nosso dinheiro, o nosso tempo, a nossa paciência, literalmente acabando, né? A gente não consegue mais ver um bando de senadores ali tentando emplacar uma narrativa para ser colocada num relatório que já está praticamente pronto, e eu não sei mais por que temos que ficar assistindo essas sessões. Algumas anotações que eu fiz aqui, Vitor. Bom, primeiro que Renan Calheiros, hoje nós ouvimos a palavra de infectorologista. Aí, Augusto, para você essa, viu? Renan Calheiros hoje disse que nós precisamos de bons infectorologistas. Eu até tive que escrever aqui. E Omar Aziz continuou com a mesma narrativa ali de que em dezembro de 2020 nós poderíamos ter 130 milhões de vacinas, o que já cansamos de mostrar aqui não é verdade. A própria Coronavac pediu autorização à Anvisa apenas dia 7 de janeiro de 2021. A autorização do Congresso para o governo federal assinar o contrato com a Pfizer só aconteceu em março, né, pela lei passada lá pelo Congresso. Então, isso aí não adianta o senador Omar Aziz ficar repetindo que o ano passado poderíamos ter 130 milhões de vacinas, porque isso não é verdade, a cronologia não é essa.
o senador Rogério Carvalho, que ontem nós lemos a nota dele aqui, né, e que no final da nota ele disse que a CPI já levantou elementos suficientes para caracterizar o crime sanitário do presidente na condução da pandemia, mostrando aí que o relatório já está praticamente pronto. Ele tentou dar uma indireta ali naquele estudo de Manaus, naquele estudo criminoso de Manaus, que 22 pessoas morreram com altas doses de cloroquina, doses letais, qualquer dose muito acima do que pode qualquer remédio é uma dose letal, né? E ele tentou de uma forma bem direta, colocar isso na conta do governo federal. Também disse a palavra infectação, que eu procurei no dicionário e também não achei, posso estar errada. E teve mais uma vez um diálogo muito interessante ali do doutor, né? Já que ele, doutor Otto Alencar, ele que fala que é um ortopedista, que quando ele brigou ali com a doutora Nise Yamaguchi, né, discutindo se ela sabia o que era vírus, o que era protozoário. Hoje, o diálogo interessante foi o seguinte, ele perguntou para o ministro quem editou a norma sobre vacinação de gestantes. O ministro Queiroga disse o Programa Nacional de Imunização. Aí o Otto Alencar respondeu, errado, o senhor não pode mentir. Quem editou foi a doutora Franciele Francinato, que é exatamente, Vitor, a coordenadora geral do Programa Nacional de Imunização. Vitor, infelizmente, é uma hipocrisia, né? O senador Marcos Rogério falou muito bem ali sobre os campeonatos de esporte que nós estamos vendo aí no Brasil, e para aqueles que falam, mas o brasileiro só tem brasileiros, os estaduais só tem brasileiros, se a gente trouxer um campeonato internacional, outras pessoas de outros países virão, e isso pode acontecer deles trazerem aí novas cepas, né? E não é verdade, porque nós estamos vendo no Rio de Janeiro o Campeonato Pan-Americano de Ginástica, Pan-Americano, vários países das Américas, vários atletas das 3 Américas participando do Campeonato Pan-Americano de Ginástica no Rio, onde classifica as últimas vagas aí para a Olimpíada de Tóquio esse ano ainda. E para finalizar, Vitor, a sensação hoje foi a seguinte, tentaram a CPI da cloroquina, não deu certo, tentaram a CPI da Pfizer, da vacina, não deu certo, tentaram aí a CPI da doutora cantora, também não deu certo, aí tentaram empurrar a narrativa da CPI do tal gabinete paralelo, também não deu certo, aí agora acho que vão tentar a CPI da Copa América para ver se realmente emplaca alguma falácia que eles querem colocar no relatório. A verdade, Vitor, é que essa CPI aí, o que mostra todo dia é que não há objeto, só objetivo, e a gente sabe qual é. Comentário agora de Guilherme Fiuza. Boa noite para você, Fiuza. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Ana. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite a todos. É a primeira comissão parlamentar de inquérito que não é notícia, né? Na verdade, a gente está aqui no departamento de revelação de fake news, né? Então, isso não é notícia. Isso é só um desfile de fake news. Senadores não gabaritados para fazer o que supostamente seria o seu objetivo, né, que seria uma investigação sobre a gestão da pandemia. Eles já mostraram que não estão gabaritados, já mostraram que não têm a idoneidade para fazer. Então, isso não é a notícia, isso não é... O ministro da Saúde está lá perdendo tempo, porque ele precisa trabalhar contra uma pandemia. Então, isso a gente está só mostrando que este folclore está aí em cena em Brasília e, tragicamente, está pautando a maior parte da imprensa nacional, né, em mais uma evidência do papel triste que ela tem feito, né? Quer dizer, o Renan Calheiros realmente é o herói da imprensa nacional hoje em dia. E, evidentemente, que a gente não está aqui para ficar ouvindo
né, esses personagens desqualificados perguntaram ao ministro da Saúde por que ele não contratou a médica cantora, caçadora de terraplanista. Não é possível, né? Isso aí, quer dizer, um país sério não estaria, evidentemente, dando plateia para esse circo, né? Isso é um circo. Você requisitar a presença do ministro da Saúde no meio da pandemia para perguntar por que ele não contratou a médica que encantou o Renan Calheiros, né, com a sua indumentária de cantora e caçadora de terraplanistas, né? Eu respondo aqui muito tranquilamente. O que essa doutora apresentou sobre as suas premissas em relação ao tratamento precoce a desqualifica. Ela é uma preconceituosa, ela é uma desinformada sobre essa experiência importante que está em curso, não conclusiva. Então, não chegaria nem perto da necessidade de um ministro da Saúde estar respondendo ao Renan Calheiros porque não contratou essa personagem aí, né? Então, é tudo muito triste, muito lamentável, perda de tempo. E a questão do futebol é isso. Acho que o Brasil está assim, né? A gente percebe que mesmo aqueles que entendem ser uma hipocrisia vergonhosa, essa história de gritar contra a Copa América, de dizer que a Copa América é um assassinato em massa, é o campeonato da morte que o Renan Calheiros pauta a imprensa. Anotem, nós chegamos a esse dia. O Renan Calheiros pauta a imprensa nacional, né? Não preciso dizer mais nada. Agora, essa ideia, o senador ali tentando questionar, não, tem outras competições. Pô, vamos falar com clareza, né? Eu já falei e vou repetir, vou fazer um paralelo muito simples. A Copa América prevê a chegada de 9 equipes estrangeiras. Ponto. A fase de grupos da Copa Libertadores da América, que acaba de ser concluída, nesta fase, o Brasil, o mesmo território, a mesma abrangência, aliás, praticamente, até uma abrangência praticamente igual, até um pouco maior, recebeu 21 equipes estrangeiras que eram os adversários de grupo das 7 equipes brasileiras que estavam na Libertadores. E aí? Então, estas 21 equipes estrangeiras que acabaram de disputar no Brasil e em outros países, mas 21 tiveram que vir aqui, porque eram 7 times brasileiros, não pegaram aeroporto, não se hospedaram, não entraram em campo. Ora, então, assim, um dado tão simples que mesmo os críticos desses demagogos não conseguem dizer, fica comparando com o Campeonato Brasileiro. A gente sabe que, evidentemente, se essa premissa da Copa América fosse honesta, não deveria haver nem o Campeonato Brasileiro. Mas o truque é dizer que vem de fora. Então, façam a devida comparação. Estou dando de presente aqui para quem quer argumentar. Fase de grupos da Taça Libertadores, 21 equipes, delegações, técnico, médico, vindo, pegando aeroporto, voltando, não é nem que nem da Copa América, que ficarão no mesmo lugar, muito mais controlável, vindo e voltando, não é isso? E aí, o que falta? O que falta aos indignados de mentira, que estão dizendo que o problema é a Copa América? O que falta ao Omar Aziz? Ele fica lá, né, naquela postura dele, de dizer, não sei o quê, é o brasileiro, não é o brasileiro, o que falta? Então é isso, é uma arapuca, não é uma CPI. E para fecharmos então, Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Boa noite, meu irmão Guilherme, compadre Zé, minha querida Ana Paula. E boa noite a você que nos acompanha.
A Ana Paula merece outra medalha por ter acompanhado tantas horas da CPI. Hoje eu comecei acompanhando, queria ver até onde eu iria. E eu fui até eu começar a ouvir a voz de castrato, desafinado do vice-presidente da CPI, que é um absurdo, né? Daquilo ali eu não aguentei 3 frases dele, porque aí eu parei. Mas eu vi o essencial, que foi essa conversa sobre Copa América. A Ana Paula falou das CPIs que já naufragaram, né? Da cloroquina, da moça, da cantora médica, o médica cantor, sei lá. Médica cantora, não sei a que profissão ela dá prioridade aí. Mas a Copa América já afundou hoje porque nem o Renan Calheiros, se eu ouvi bem, teve coragem de chamar de Copa da Morte um torneio que vai ser realizado, um campeonato que vai ser realizado normalmente. Vamos ver depois, nós vamos lembrá-lo, depois no balanço da Copa América, vamos ver qual foi a disseminação do coronavírus provocada por essa Copa, que vai se realizar normalmente. Ninguém mais fala, os jogadores pararam de se preocupar com a pandemia. Na verdade, eles estavam querendo reduzir o número de jogos, como eu disse já ontem, por ano, e consideram a seleção brasileira desimportante, porque eles têm mais projeção nos clubes, que pagam um bom salário para eles. E quebrou a cara na conversa com o Marcos Rogério, o Omar Aziz. E caiu na besteira de dizer que não, os jogadores pobres não têm dinheiro, tem que sustentar a família, deu todos os argumentos para a gente. Argumentos que a gente, por exemplo, quando falando do lockdown. E aí o senador Marcos Rogério não perdeu a chance de falar, pronto, estou de acordo com o senhor pela primeira vez. Pela primeira vez, que ele quer o Omar Aziz que só jogadores pobres disputem jogos de futebol, porque o Neymar, exemplo dele, já tem muito dinheiro. Para que pegar dinheiro da seleção? Esse é o Omar Aziz. Então vamos lá. A Ana Paula falou do infectorologista, eu não peguei essa joia do Renan, mas eu estava lá, tinha uma anotada do Omar Aziz, que ele escreveu o seguinte: não estamos aqui, um Twitter dele, não estamos aqui para proteger ninguém, o Brasil pede justiça e tem pressa, exclamação. Olha o proteger dele. Então, falando diretamente com o Omar Aziz, se ele quiser, eu vou até a CPI para explicar para ele como é que é. Não é proteger com J de jumento, senador, é com G de gatuno. É assim que se escreve o verbo proteger. Tá bom? Então, não é com J de jumento, G de gatuno. O Renan Calheiros não falou da Copa da Morte, e nós vamos lembrá-lo, repito, não falou do clássico entre o CRB e o CSA, e quem tratou de falar de futebol foi Omar Aziz, que disse que foi diretor de futebol do Nacional de Manaus. É por isso que o Nacional de Manaus, com todo respeito aos reais torcedores, não cresce e continua nas divisões inferiores. Isso é diretor de futebol que se apresente? Omar Aziz, uma besta quadrada.